A burocracia ela só serve, na minha cabeça, para entravar aquilo que precisa ser destravado e para facilitar tudo que é desonesto. Muito papel, né? É muito papel. O programa Gente em Destaque de hoje vai conversar com Maria Ada Cherubini. Entre 1989 e 1992, ela foi a primeira-dama de Jacareí, durante o governo do então prefeito Oswaldo da Silva Arouca. Mas defini-la somente como ex-primeira-dama é pouco na figura de Dona Ada, hoje com 79 anos. Na nossa conversa, gravada no auditório da Câmara Municipal de Jacareí, ela vai falar sobre a sua vida e carreira na educação e à frente do Museu de Antropologia, o MAVI. Bom, Dona Ada, eu quero agradecer a senhora ter vindo aqui na Câmara para essa entrevista. Eu queria começar esse programa com a senhora falando um pouquinho sobre a Jacareí, das suas lembranças. A senhora é nascida em Jacareí? Não, eu sou nascida em Caçapava, mas eu vim muito criança para cá, de modos que praticamente sou jacariense, de vivência, né? Foi muito mais. Que lembranças a senhora tem da sua infância aqui? O que a senhora pode falar para a gente? Olha, eu tenho assim uma lembrança muito boa da minha infância, porque durante minha infância existia um grupo que praticamente hoje desapareceu, que era o grupo de vizinhança. Todos os vizinhos se conheciam, as crianças não tinham muito movimento de veículos, eram um ou outro veículo, as crianças brincavam na rua, então tinha meus amiguinhos, o grupo de vizinhança, e agora esse grupo desapareceu. Principalmente agora nessa era digital, eu acho muito engraçado, porque eu tenho meus sobrinhos netos. Então, quando eles chegam, estão todos sentados na sala, cada um mexendo no seu smartphone, enfim. Ninguém olha para ninguém. E ninguém olha para ninguém. E tem uma conhecida me disse que uma vez a filha estava querendo um copo de leite, ela acionou o celular chamando: mãe, me traga um copo de leite. Então, então tenho a infância, foi um período, vamos dizer, que a cidade, ela não tinha a quantidade de bairros que tem, era muito mais simples. O centro era muito pequeno, né, do Jacareí? O centro, ele, vamos dizer, era pequeno, o centro, mas, por exemplo, não existia quantidade, para a época. Existia o bairro do São João, Santa Helena, mas muito poucos. E que tipo de pessoas que eram seus pais? O que eles faziam? Conta um pouquinho pra gente. Meu pai tinha uma fazenda aqui perto da cidade, de Jacareí. Minha mãe era, quer dizer assim, prendas domésticas. Não sei se prendas domésticas pode ser o serviço da casa, que ele é muito pesado, mas o pessoal costumava falar isso. E eu sou assim, eu era muito ligada à minha avó. Minha avó, ela deixou a Itália antes da Segunda Guerra. Eu sou a primeira brasileira da família. Seus pais eram italianos? Meus pais eram italianos, meu pai se naturalizou, minha mãe não. E minha avó, quer dizer, ela sempre foi uma pessoa muito dinâmica, tudo. E quando começou a surgir o fascismo lá, tudo isso, e as mulheres não podiam sair da Itália sem ter parentes aqui. Ela teve parentes que foram da primeira imigração, ela pediu que vinha tudo por carta, né? Que os parentes chamassem para vir para cá, e ela veio por causa disso. E eu vivia muito com ela. A senhora é filha única, não? Não, eu tenho 2 irmãos, mas ela falava muito italiano, era uma pessoa assim que lia muito. Depois da guerra, inclusive, ela começou a ler os jornais.
que ela dizia que ninguém saía da sua terra, era preferível perder um braço do que sair, mas diante de certas condições não tem outro jeito. Vocês falavam italiano na sua casa, não? A gente falava mais, por exemplo, eu que custei mais dos irmãos, porque eles iam à escola, a gente ia à escola, mas eu vivia muito com minha avó. Então e ela acabava visitando várias pessoas conhecidas da primeira imigração, que moravam em São Paulo, ela ia visitar, eu ia junto, então todo mundo falando italiano, eu praticamente comecei a falar português quando fui alfabetizada. E na sua infância, a senhora lembra em Jacareí, a gente falou da cidade pequena, né? O vizinho conhecia o outro. Isso. Mas da sua infância, que lembrança a senhora tem assim de mais marcante? É mesmo com a sua avó? Era minha avó. Era minha avó. Sempre... Porque daí ia acontecer uma coisa muito estranha, porque os que vieram da primeira imigração, quer dizer, eles pertenciam a nível... Tem alguns que tinham prosperado bastante, então eles estavam numa classe muito privilegiada. Outras menos, então e do grupo de vizinhança não era assim, porque, por exemplo, agora tem um condomínio de luxo, fica todo restrito ali. Então eu tive vivência de, vamos dizer, de várias realidades também, junto com a minha avó. E a senhora escolhe fazer magistério por conta do quê? A senhora... Não, na verdade, eu escolhi fazer magistério, não foi bem uma escolha minha, porque foi assim, existia os cursos, na época, era o curso primário, o curso ginasial, e depois tinha o científico e o clássico. Então, por exemplo, quem fazia científico ou clássico seriam carreiras científicas, eu queria fazer uma carreira científica, mas não tinha científico e clássico aqui em Jacareí. Aí meus irmãos fizeram científico em São José. Agora, na minha vez de fazer, mas eles fizeram depois de mim, mas na minha vez de fazer o científico, meu pai, como tinha que se deslocar para outra cidade, aquele tempo a gente viajava para São José, imagina. Uma viagem. Uma viagem. Então, ele acabou achando que eu deveria fazer magistério. Então eu fiz magistério e tinha à noite um curso no prédio em frente ao prédio da fundação, que funcionava à noite o curso de contabilidade, porque tinha muita gente que trabalhava em fábrica, em escritórios, assim, nos que existiam aqui na época, então eles faziam um curso de técnico em contabilidade. Então eu fui fazer à noite o técnico de contabilidade. Aí eu acabei o magistério, eu fui para São Paulo, fiz vestibular, e fiz pedagogia e psicologia. Em São Paulo? Em São Paulo, na USP. Que era outra viagem, né? Além de São José, mas aí eu ficava. Então. Mas aí nessas alturas, meus irmãos tinham ido para São José e eu já tinha terminado ali assim, o curso de magistério, e eu tinha um primo do meu pai que ele morava em São Paulo e ele era meu padrinho, então fui ficar na casa dele, que ele me ofereceu para ficar lá, para estudar lá, tudo. Então, lá fui eu para lá, já fiz pedagogia e psicologia. Daí eu fiz concurso, mas me formei, fiz concurso, mas depois chegou a gloriosa Revolução. Então, os concursos praticamente acabaram todos. Principalmente de USP, por exemplo, quem fazia sociologia não tinha nem mais a cadeira, nem mais a matéria, né? E falando sobre educação, né, que a senhora é hoje uma das referências até hoje em Jacareí, né, nesse ramo da educação, eu queria que a senhora comentasse as mudanças que a senhora sentiu. Sim. Lógico que a gente não vai abordar nem tecnologia, porque isso todo mundo sabe, mas que a senhora fala sobre isso aí. Olha, aí eu fiquei aqui, comecei a lecionar no Silva Prado e eu achei, nossa, muito bom estar em contato com os alunos. Até antes de vir aqui, eu trouxe, eu fui, estou desviando um pouco da conversa, mas eu não esqueci, eu volto nela.
por exemplo, depois do ultimado restauro, que é com a Sônia, né, que é a atual presidente, que foi minha aluna também. Quase todo mundo, né, foi seu aluno. Então eu acho assim, eu achei uma frase, quando você ligou, depois a primeira coisa que eu fui ler, eu achei uma frase até que eu anotei. Como eu enxergo pouco, vamos ver se eu decorei, se vou precisar pegar o óculos. É assim, a quem aprecia as características do outro, ele aumenta a sua mente, o seu coração e a sua vida. Então eu sempre focalizava, aí que está, meus alunos, porque, por exemplo, vamos imaginar a Sônia. A Sônia era uma aluna muito dinâmica, que sempre agitava o pedaço, assim, muito... assim, outros já eram mais quietos, uns tinham assim. Então eu achava assim que eu tinha que valorizar essas qualidades, porque naquela época, daí que eu venho, o professor, quer dizer, ele era uma autoridade, e eu acho que, e às vezes alguns abusavam muito dela, no início que eu comecei, depois foi indo, esse autoritarismo foi caindo. E então, por exemplo, quando surgiram, vamos dizer, eu lembro, os Beatles, tinha inspetor de aluno na porta da escola para ver se eles estavam de cabelo comprido. E que eu achava o seguinte, o que interessa não é o cabelo, o que interessa é o que está dentro da cabeça. Porque a senhora tinha esse pensamento mais de liberdade, né? Mais de liberdade, assim. E tinha um professor que, ele não sei se eles citaram também, ele já falecido, o professor José Simplício. Ele também tinha uma cabeça ampla. Então, não no comecinho que eu comecei a lecionar, não tinha para isso. A escola, às vezes, por exemplo, era assim, era muito repetição daquilo que alguém tinha ensinado. E o que faz a pessoa progredir muito é ela ser criativa em que área que esteja. E como a senhora falou nessa frase que a senhora citou, prestando atenção sempre nas características do outro, né? Do outro. Então, nunca mandei um aluno para a diretoria porque ele estava fazendo indisciplina. Por exemplo, nunca coloquei alguma coisa... aquele tempo, agora hoje tem apostilas, tudo, mas, por exemplo, era muita coisa, estar tomando nota do que se escreve no quadro. Então, eu acho que a escola era boa, porque havendo um rigor, de certa maneira, mas dependeria esse rigor de como, porque eu acho que tem o rigor do trabalho, e não o rigor do autoritarismo. E, por exemplo, no caso, vamos dizer, hoje em dia, as mulheres são muito menos remuneradas do que os homens. E, por exemplo, magistério era profissão mais para mulher. Chegou num tempo que a maioria era só de mulheres. Porque, inclusive, dizia assim, fulano, se não casar, tem uma profissão. Quer dizer, como? O casamento não é profissão, mas eu costumava ouvir muito isso. É a tradição antiga, né? É uma tradição antiga. Então, por exemplo, a gente fez, quando eu fui professora do curso de magistério. Então, hoje em dia, encontro os alunos, Donado, como vai, não sei o quê. No começo, o diretor, às vezes... não, porque eles não me chamavam de dono, porque eu comecei muito cedo. Então, não, tem que chamar senhora, porque isso é sinal de respeito. Não é sinal de respeito, porque às vezes tem um que chama de senhor, mas é uma bagunça grande dentro da sala de aula, não adianta. Então, e olha, mas naquele tempo, vamos dizer, os professores tinham o apoio dos pais, porque as famílias geralmente eram desestruturadas, eram estruturadas. Agora, com uma grande desestruturação familiar, com o problema da droga, com todo esse problema, e a escola ao longo do tempo também, mesmo quando eu estava lá, ela foi sendo. Porque a educação primária eu acho que tem que ser da família.
E a escola vai complementar, vai dar o conhecimento, inclusive o profissional, que seria, vamos dizer, acrescentando mais. Agora é difícil acrescentar. Porque hoje a mãe põe a criança em frente à televisão, vai fazer outra coisa, mas e larga na... Não é porque a mãe precisa trabalhar. Nós vivemos outra realidade. Sorte que... Mas antes de viver essa realidade, a gente fica sempre porque agora não vai ter jeito, porque agora para manter família, antes o pai mantinha a família. Agora qualquer um pode... Agora o casal tem que os dois trabalharem para poder sobreviver. Então, e a gente está numa época de tecnologia, que as crianças têm acesso a tudo isso, é muito bom. Informação eles pegam todas, mas aí tem o problema da formação. A senhora teve professores marcantes ao longo da sua vida? Tive sim. 3 coisas deveriam ser feitos diretamente pelos administradores: educação, saúde e segurança. Então, isso deveria estar no nível ótimo para o país ir para frente.